Olá pessoal, eu sou o Vitor Freitas e faço parte da Upper. E hoje nós estamos aqui com os cofundadores da Upper Sports Agency, faixa coral de jiu-jitsu e um dos maiores coaches de MMA do Brasil e do mundo, André Pederneiras. E ao seu lado, o seu sócio, Gustavo Dantas, empresário, dono de academia e promotor de eventos há mais de 23 anos nos Estados Unidos. E faixa preta quinto grau do Dedé. Vou começar com o Dedé. Dedé, como é que foi essa ideia que surgiu para criar a agência? Cara, então, Vitor, eu já tenho esse pensamento há muito tempo, né? Só que por falta de tempo e às vezes de ter uma pessoa, né, de confiança que esteja com disponibilidade naquele momento para poder fazer, entrar comigo nessa empreitada, eu demorei esse tempo todo, né? E aí no nosso último encontro com o Gustavo, é, cara, a gente começou a conversar e eu vi que, cara, o Gustavo estava com um pouco mais de tempo, ele também é um cara que nem eu, enrolado para burro com um monte de coisa. E aí eu vi, cara, que aquele era o momento da gente começar essa coisa nova, né? E com uma pessoa de confiança, extremamente capacitada e com chance de da gente pegar e explodir a agência para o mundo inteiro. E Gustavo, qual é o benefício, a importância do trabalho de vocês na carreira do atleta de MMA que quer ser profissional hoje? Cara, eu acredito que quando o Dera falou comigo a respeito desse projeto, e eu não queria só ser um gerente, só um cara que só arruma a luta, né? Queria participar no desenvolvimento pessoal e profissional do atleta, o desenvolvimento pessoal. Para quem não sabe, durante muito tempo eu fiz trabalho de coaching, coach de alta performance com empreendedores e mental coaching de atletas. Então, de poder agregar isso tudo pro atleta e com acho que a parte principal disso é com integridade. Infelizmente, nesse mundo de boxe e MMA, às vezes, né, algumas paradas erradas assim acontecem, e acho que essa é a base da, da agência. E, cara, acho que uma coisa assim que eu tenho até comentado, estou conhecendo os atletas também, e eu menciono com eles que cara, o Dedé, porra, meu irmão, acho que é o cara mais ocupado que eu conheço, meu irmão. E o cara recebe 500 mensagens no WhatsApp por dia, tá ligado? Então eu falo, meu irmão, é difícil. Eu falo isso para todos os lutadores, todo mundo ria. Eu falo assim, é fácil ter 5 minutos do Dedé de atenção, né? Eu ria, falo, porra, meu irmão, 5 minutos, né? Que ele tá sempre na correria, sempre fazendo as coisas. E eu dei muita sorte de estar morando aqui no exterior e comecei a viajar quando ele ia no começo nas lutas sozinho, não tinha a estrutura de hoje. Eu pude ir para ajudar, então, tipo assim, a minha sorte de poder passar mais que só, às vezes, os rápidos 5 minutos, assim, trocar uma ideia rápida, de poder, nesses últimos anos, estar construindo esse relacionamento legal. E em 2001 foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar no corner com o Dedé, que foi na estreia do Shaolin, no WFA. WFA, não é, Dedé? Nome? E cara, desde 2001 até hoje, compartilhando várias viagens com ele. Uma coisa eu posso falar, cara, nesses 20 anos, eu nunca vi o cara desviar dos princípios dele e os valores de integridade com atleta ou com organizações. Então, quando ele falou comigo, pô, o que você acha da ideia, né, da agência? Ele falou, cara, se você não fizer, eu vou acabar não fazendo. E eu falei, cara, a única pessoa que eu faria realmente esse trabalho seria com você, e por causa disso, por causa desse pilar de integridade. Então, acho que trazendo isso para o atleta, né, de estar fazendo melhor para o desenvolvimento pessoal e profissional dele com integridade, eu acho que tem muito a somar nos atletas. E Gustavo, você também é conhecido pelo seu trabalho que você desenvolve há bastante tempo, de um mental coach, tem o seu podcast, que é o Mente Bendada, o The BJJ Mental Coach. Você lançou palestra em inglês, português, livro, curso. Como esse trabalho que você faz há bastante tempo vai influenciar na sua novo trabalho agora como manager? Cara, eu realmente é uma parada que eu curto muito, sempre fiz, sempre quis ser professor e eu comecei a estudar essa parte mental, mais pelas minhas dificuldades, que eu comecei a querer me entender melhor e eu vi que não estava tendo performance do jeito que eu queria,
fiquei um tempo sem lutar. Quando eu lutei, eu estava sentindo muita ansiedade. Falei, cara, eu quero achar a raiz disso, e comecei a estudar e competindo, testando as paradas que eu estava aprendendo. E aí fui passando para meus alunos, e os alunos, pô, comecei a ver a diferença, não só na luta no tatame, mas no geral, na vida pessoal, profissional deles. E aí eu comecei a, né, botar conteúdo, como você mencionou, vários atletas de alto nível entraram em contato comigo, e aí eu pude sempre bater um papo e ajudar de certa forma, né, de jiu-jitsu, MMA, e com isso acho que eu fui pegando muita experiência, né, não só, eu também dei aula numa academia de MMA durante 12 anos, academia com os caras de ponta, com o campeão do WSC, peso leve, campeão do TUF. Então, tipo assim, era uma academia com... Então, eu tive a experiência de viajar com os atletas aqui americanos, viajar com o Dedé, ver a diferença, assim, e aprender muito com o Dedé, observando, de novo, como ele se comporta com os atletas, com as organizações, sabe? Então, isso é super legal. E eu acho que isso agrega muito de eu estar com todos os atletas que eu estou conversando. Eu faço praticamente um podcast com ele, né? Para quem está escutando, de repente não sabe, durante muito tempo eu fiz muito podcast. Então acaba que esse bate-papo com os lutadores que eu estou conhecendo acaba sendo um podcast longo, assim, entendendo e falando da parte psicológica. Eu falo, pô, como é que foi a tua primeira luta? Como é que foi a sua segunda luta? Né? E aí começa a falar boas performances, não tão boas. Então, na curiosidade para saber onde é que o atleta está mentalmente, né? Porque se o cara quer chegar, muitos atletas, eu reparo que às vezes querem muito chegar no UFC, num evento grande, mas quando eles chegam lá, eles não estavam tão preparados emocionalmente como eles achavam que estavam. E aí perde uma, duas cortado e passou a jornada assim, ó, e fala, caraca, o que aconteceu? Né? E aí para voltar é complicadíssimo, né? Então o cara tem que chegar já, acho que muito bem emocionalmente, para saber exatamente o que ele quer e ter uma melhor chance de se manter no UFC. Verdade. Dedé, e uma coisa interessante também, para quem te acompanha sabe disso, você faz eventos de MMA desde muito tempo. Shotô Brasil aqui, ele é uma parte importante da história do MMA no Brasil. Da primeira vez que você fez o primeiro Shotô para o patamar que o Shotô chegou agora, importou diversos campeões para o UFC. Como que você vê essa diferença do primeiro que você fez para toda essa história que você construiu até hoje? Cara, então, Vitor, o primeiro campeonato que eu fiz do Shotô, o primeiro evento, né? Ninguém acreditava. Eu fiz dentro da minha academia, numa área de 180 metros quadrados, porque eu tinha um ringue montado fixo, né? Onde separavam 2 tatames. E aí, quando o pessoal do Japão me chamou, perguntando se eu não queria ser representante, meu irmão, eu comecei a levantar custo, ver as coisas todas. Falei, meu irmão, fazer um evento desse sem patrocínio, num ginásio, primeira vez, eu não vou meter a cara nesse valor todo aqui. Eu vou dar um jeito de fazer lá na... Ainda mais que era ringue, né? Não tinha octógono na época, e eu tinha um ringue na academia fixa. Eu falei, cara, eu vou construir de um jeito que vai dar e o nego vai ficar amarradão. O que eu fiz? Eu peguei essa área que eu tinha dos tatames, tirei os tatames, eu construí 2 andares de tablado com caixa de cerveja, taquei madeira em cima, pintei tudo de preto. Eu fiz uma mini arquibancada dentro dessa área, né, onde eu conseguia colocar mais ou menos 120 pessoas sentadas, né, num requinte absurdo, porque eu dava uísque 12 anos, servia salgadinho, o tempo todo, suco de laranja, água de coco, meu irmão. Então, os caras, além de se sentirem bem no evento, né, aí eu coloquei uma iluminação, chamei um iluminador, meu irmão, construí uma iluminação em cima do ringue. Cara, quando os caras chegavam lá, não acreditavam, cara. Eu botava os caras para subir pela escada, com filmagem, fumaça, aquelas tochazinhas que você vê em filme, subindo pela escada, meu irmão. Então os caras ficaram loucos. E aí assim eu fui, cara. Eu acho que eu cheguei a fazer uns 6 eventos na minha academia. Só que entre esses eventos eu fazia um evento fora, né? Aí começou a pegar volume o evento, mais gente conhecendo. Eu comecei a entrar alguns patrocinadores que me permitiram a fazer alguma coisa maior, né? E fiz hebraica. Eu já fiz em ginásio que para 12 mil pessoas coloquei 8 mil pessoas no ginásio lá no Ceará. Já fiz em ginásio em Brasília de 15 mil pessoas que a gente botou 10 mil pessoas no ginásio. Quer dizer, tem momentos que você consegue fazer uma coisa muito maior, né?
e tem momentos que você faz uma coisa menor, né? Fui eu o idealizador do evento do Chotô do Bop, né? Que é um evento que eu construí o evento dentro da sede do Batalhão do Bop, né? Numa loucura também absurda, que era uma rampa que eu ia para a garagem, que eu tive que nivelar tudo para depois construir o evento, né? Então, aquilo foi eu acho que o auge assim do momento do Chotô em termos de construção de um evento, né? E ligado a uma entidade tão respeitada aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, e hoje eu consegui construir minha arena, né? Dentro de um orfanato que faz muro com uma comunidade aqui chamada Morro Azul, né? Eu tirei tudo do chão e era uma quadra abandonada que tinha deslizamento de terra e eu fui montando e cara, acabou que a gente conseguiu. A gente tem hoje uma área de 3.000 metros quadrados aqui, pronta para ter evento, pronta para ter competições de judô, jiu-jitsu, submission, wrestling, boxe, muay thai. A gente tem ringue aqui dentro. E no dia a dia normal é meu centro de treinamento, né? É tatame para tudo quanto é lado. Os caras treinam wrestling, treinam jiu-jitsu, treinam judô, treinam tudo dentro da minha área de arena treinamento, né? Essa é a verdade. E quais são os próximos passos do Chotô, Dedé? Eu ouvi dizer que os próximos eventos já vão estar sendo transmitidos no UFC Fight Pass. Confere, é realmente isso que vai acontecer? Então, Bento, a gente teve um contrato, né, há 10 anos atrás com o UFC Fight Pass, onde nem se existia muito falar de Fight Pass, né, aqui no Brasil. E aí, só que esse acordo durou 1 ano e pouco, porque o UFC acabou sendo vendido e os novos donos resolveram limar o UFC Fight Pass internacionalmente e começar a tomar conta internamente, né, nos Estados Unidos, para depois voltar a crescer, né? Então, a partir do momento que isso aconteceu, eles me procuraram agora para voltar, né? Hoje, o único evento nacional que tem o UFC Fight Pass é o nosso, né? O Chutô Brasil. O outro que está aqui aparecendo, mas é um evento internacional, que é o LFA, também tem, né? Está fazendo alguns eventos aqui. Inclusive, fui eu que trouxe o LFA para o Brasil, eu que montei planilha de custo, reuniões, as coisas todas para trazer o LFA para o Brasil, né? E depois, com o crescimento do LFA, eu não tem como acompanhar isso, porque minha vida já é muito corrida. Quer dizer, eu começar a fazer essas coisas de novo com um evento assim é uma coisa que eu não tenho vontade mais hoje em dia. Cara, a gente assinou um contrato de 20 eventos contratados. A gente tem 4 esse ano, tem 8 em 2023 e 8 em 2024, com um contrato totalmente assinado e com renovações possíveis até 2026. E já tem em mente assim quem vai lutar, como é que tá a negociação? Eu sei também que agora tem um matchmaking, então vai ter outra pessoa fazendo a montagem dos cards. Como é que tá esse processo, Dedé? Então, na verdade, o que a gente quis fazer? Toda vez que a gente fazia o Chotô aqui, a gente contratava uma pessoa, um brasileiro, né? E que esse brasileiro fazia o casamento das lutas, né? Com essa evolução que o Chotô está tendo, né, de ser mostrado no mundo inteiro, a gente preferiu contratar um matchmaker americano, né? E os atletas estão sendo enviados para ele está fazendo o casamento das lutas, e aí volta para cá e a gente anuncia as lutas. É o que a gente está fazendo. A gente preferiu tirar essa parte da nossa mão, né? A gente tá com a Comissão Atlética Brasileira, que, na minha opinião, é um nível assim de comissão atlética entre as tops dos tops. Eu acredito até que seja muito melhor do que a maioria das comissões lá fora do Brasil, né, nos Estados Unidos e por aí vai. Nós somos pessoas muito íntegras, muito dedicadas, que entendem do MMA e que me deixam super seguro de estar contratando eles para fazer a arbitragem do nosso evento. Interessante. Dedé, uma coisa também, você construiu uma carreira muito sólida como atleta, como treinador, como empresário, e hoje está com sua agência junto com o Gustavo Dantas. Mas a gente sabe que em qualquer área da vida que o ser humano trabalha, existe bons e maus profissionais. Para hoje, quem é agenciado e para quem tem vontade de ser, quais as 3 linhas de pensamento que você falaria para o cara, para o atleta saber que ele está indo bem e por que ele precisa de ter um empresário? 3 dicas assim que vem na sua mente agora, ó,
Se você quiser ter uma agência para te ajudar na sua carreira, tem que ter esses 3 tópicos aqui logo de primeira. Cara, a primeira coisa que eu acho que a pessoa, antes de decidir por um empresário, seja o cara dono de uma agência ou um empresário freelancer, é levantar a pessoa que está oferecendo para ele as coisas, né? A coisa mais comum ao longo dos anos que eu vi cara, são pessoas que vendem um sonho para você, mas que só vão te entregar pesadelos, né? A pessoa cria aquela ilusão em você, você assina um contrato com ela e aí você fica presa a uma pessoa que nunca vai te levar a lugar nenhum. Então, acho que na hora de decidir, você tem que levantar, saber quem são as pessoas que essa pessoa agencia, como elas se sentem sendo trabalhadas com essa pessoa, né? Então, quer dizer, eu acho que o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu acho que quanto mais cedo você começa dentro da área do MMA, né, maior a chance você tem de ter chegar em algum lugar grande, né? Quanto mais velho você chega no esporte hoje em dia, mais difícil eu tenho notado que está sendo, né? E outra coisa, uma coisa que você tem que ter plenamente, né, uma confiança absurda na pessoa que tá te ajudando, né, que está te agenciando, é ter certeza que essa pessoa é uma pessoa honesta e que vai te falar a verdade e não vai te contar mentira, né? Eu já vi muitos casos de acontecer, eu já tive fiquei sabendo de coisas horríveis, né? Eu falo fiquei sabendo, não vou citar nomes porque não foi comigo, só escutei falar, mas acredito que seja verdade, né? Às vezes o cara vai, combina um valor contigo e, na verdade, ele está recebendo o dobro, está te dando a metade. Ele não te mostra um contrato ou falsifica um contrato. Então, eu acho que se você quer uma agência, se você quer pessoas de bem do seu lado, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar a pessoa que está se colocando à disposição para ser teu empresário. Sim, exato. Boa explicação. Passando a bola para o Gustavo agora. Gustavo, década de 80, 90, era muito baixa a publicidade para os atletas de MMA, tanto quanto de jiu-jitsu, e você foi um dos poucos também que se destacou nessa parte de conseguir patrocínio. Naquela época, você era um cara bem ativo em relação a isso. Você já estava até um pouco à frente do seu tempo, que você já tinha portfólio, já tinha currículo, já conseguia emplacar matéria sua no jornal. Hoje, no mundo digital que a gente vive, a evolução da internet, da comunicação, na sua visão, que o atleta precisa fazer e ter para ele conseguir bons patrocínios? Cara, eu dei muita sorte, né, Vitor, que o meu irmão foi meu mentor com isso. Ele é 4 anos mais velho, fez faculdade de marketing, pós-graduado e vive o esporte já há muitos anos. O tempo que eu tenho de jiu-jitsu, ele tem de triatlo. Cara, eu fui muito bem direcionado por ele. Teve um momento, porque tem certas coisas, né, que eu gosto de falar, que não existe nada mais motivador que a necessidade, né? Quando você precisa, fala, meu irmão, se vira, bro. E teve uma hora que eu estava querendo competir mais e minha mãe falou, pô, Gustavo, eu não tenho como ajudar mais, né? E aí eu tinha que arrumar um dinheiro para isso. E eu não tinha um currículo legal ainda, não tinha um resultado. Então eu fiquei tomando não uns 2 anos. Mas o que realmente hoje em dia não mudou, só a minha opinião, o que não mudou não interessa nos anos 90 para agora. É fácil, não interessa me falar, pô, aqui no Brasil, cara, vou te falar, em qualquer lugar no mundo não é fácil arrumar patrocínio, assim, não é fácil, né? Lógico que no Brasil é muito mais complicado ainda. Contudo, existe gente sendo patrocinada. Então, acho que as duas coisas principais são atitude e preparação. Só atitude, beleza, mas vai te levar a um ponto. O cara que é pô, safo e faz, chega ali, fala, pede tal, arruma um negócio, pô, excelente. Só que chega um nível, né? Se você quer chegar a outro nível profissionalmente, tem que ter a preparação, né? De ter uma proposta de patrocínio, quem é você, o que é o esporte, o que você precisa, ninguém está te dando esmola, o que você pode oferecer. E naquela época eu tinha que fazer milagre, porque não tinha internet. Hoje em dia, eu acho que com a facilidade da internet você pode oferecer mais para o patrocinador, né? Então, acho que acredito que, ao mesmo tempo, só a preparação não ajuda. Não adianta você ter um portfólio lindo e bonito na mesa, se você não tem atitude para ir atrás e
tomar não. Então, a minha sugestão, e é uma coisa que, como eu vivi isso intensamente, e eu falo, lá na época que eu treinava lá no Dedé mais ativo, minha época de competição, eu chamo, tipo assim, tinha um pelotão, primeiro pelotão de faixa preta, no caso ali, né? Shaolin, Robinho, a galera de preto, e eu gosto de chamar o segundo pelotão, os moleques coloridos que estavam ganhando, que marcavam ponto para academia. E apesar de eu estar ali nesse segundo pelotão de roxa, marrom, quando eu cheguei, eu conseguia ter maiores patrocínios que naquele momento na vida. Do que muita gente do primeiro pelotão, mas porque eu estava sempre, caraca, eu não tinha tanto resultado como eles, ou seja, eu tinha que correr mais atrás ainda, de falar mais com companhias e, pô, sendo um atleta na época, faixa roxa, faixa marrom, com 2 salários mínimos de 2 empresas diferentes, patrocínio de roupa da Red Nose, eu lembro que tinha um patrocínio de, como é que se diz, para açaí, suco, essas coisas. E, cara, eu não falo isso numa de querer, né, me gabar, olha o que eu fiz, mas só para transmitir a mensagem de que quando você tem atitude e está bem preparado, isso não é só no. Isso é na vida, no MMA. Não adianta. No MMA é a mesma coisa. O cara chegar, eu sou brabo, meu irmão, vou lutar, e beleza, tua atitude vai te levar até um ponto. Vai chegar um ponto e você, meu irmão, isso aqui não dá mais, né? E agora não adianta você estar totalmente preparado, voando no treino e chegou na hora, faltou atitude, faltou a cabeça, travou, sacou? Então, acho que em tudo na vida tem que ter essa preparação e atitude, e é uma coisa que a gente acrescentou para a agência também. Eu trouxe o meu irmão, que foi o meu mentor, para a agência, para auxiliar e mentorar os atletas que estão comprometidos, não é interessados em patrocínio. Interessado é uma coisa, comprometido é outra. Quando você é interessado, você faz o que é conveniente. Quando você é comprometido, aí a atitude é outra. Você faz o que você tem que fazer. Então, quem está com elevar o nível de profissionalismo com isso, a gente pega, a gente marca o encontro e o meu irmão fala direto com eles e auxilia, só que, de novo, vai estar preparado. Agora, a atitude de correr atrás, abrir a boca, está sempre perguntando, né, que é importante. A minha dica para você que está aí assistindo e está procurando patrocínio, a minha é abre a boca. Depois que você tiver tudo preparado, conhece alguém, tem alguém na tua família, tem alguém que tem interessado em de repente, apoiar um atleta, tal, vai perguntando. Quando você menos esperar, vai dizer, pô, tem um tio, não sei o que, pô, dá para eu falar com ele? Você vai lá, leva a tua proposta, pá, pode dar certo, pode dar errado, mas você calado, não vai fazer nada e ficar em casa falando, ninguém patrocina o Brasil, cacete. Meu irmão, tem, tem gente patrocinada pelo Brasil inteiro. Verdade. Dedé, uma notícia do MMA que pegou algumas pessoas de surpresa, talvez, foi a aposentadoria do José Aldo. Maior peso-pena da história do MMA, história que virou filme. Você tem uma conexão muito próxima com ele. Você conheceu o Aldo quando o Aldo nem imaginava que seria lutador, que daria para fazer grana lutando. E como você vê essa trajetória do Aldo até hoje, encerrando uma carreira brilhante no UFC? Qual é a história mais marcante que você olha para trás e fala assim, pô, esse dia ficou marcado na minha história porque foi difícil, aconteceu isso, e mesmo assim a gente conseguiu chegar lá? Cara, falando do Aldo, o Aldo ele chegou aqui muito novo, né, com 16 anos, se não me engano, 15 para 16 anos, com sonho de ser faixa preta de jiu-jitsu, né? O objetivo dele era se tornar um campeão mundial de jiu-jitsu, como vários atletas de Manaus já tinham conseguido vindo treinar aqui comigo. Então ele veio atrás do sonho de virar um faixa preta e campeão mundial. Né? Só que ele chegou no momento que minha equipe estava meio que migrando para MMA, né? Eu já tinha visto que o cenário do jiu-jitsu para os nossos atletas não ia bem, porque a maioria dos atletas, né, eles não tinham dinheiro para pagar as competições, a família começava a cobrança por conta da idade mais avançada dos caras terem que trabalhar e parar de brincar de lutar jiu-jitsu, né? Eu escutei várias vezes alguém chegar para mim e falar isso, né? Então eu comecei a ver que o cenário do MMA talvez fosse um cenário próspero para a gente, e resolvi migrar a minha equipe do Flamengo para a parte de MMA quem quisesse. A maioria quis, né? E nesse momento a equipe começou a crescer no MMA
E o Aldo na época já era um faixa marrom. E ele falou, cara, eu também quero então, já que todo mundo vai, eu também vou. Só que o Aldo começou a pegar as coisas muito rápido, principalmente a parte em pé, né? E com um poder de nocaute absurdo, sempre teve, chutando muito forte, tocando muito forte. E uma das coisas que me marcou no Aldo, né, foi a vontade dele de vencer, né? Uma vez eu dirigindo numa rua chamada Pinheiro Machado aqui, né? E era um domingo, cara. Tava indo almoçar em algum lugar. E aí eu vi ele correndo na direção de uma escada que a gente faz aqui, que era a escada do Fluminense, cara, que é uma escada. Meu irmão, o cara já tinha dor de barriga só de saber que ia para lá naquele dia, né? Meu irmão, o cara sozinho, né? Ele foi para a escada correr sozinho no domingo, cara. Aí eu tava até com a minha esposa e falei para ela, falei, cara, esse vai chegar. Porque você vê, no domingo, enquanto tá todo mundo indo na praia, não sei o quê, o cara tá indo correr na escada sozinho e aquela escada é terrível, acompanhado, né? Que tem gente para te motivar. Sozinho, meu irmão, é 3 vezes mais terrível, né? E ele estava lá correndo, cara. Então foi uma coisa que me deixou assim bem impressionado aonde o Aldo podia chegar muito antes dele chegar em algum lugar. Exato. Gustavo também tem bastante história com ele, principalmente poderia falar algo sobre o lado mental do Aldo, né? Que eu lembro que quando o Aldo ganhou lá no WSC, foi cinturão, ainda não tinha todo esse boom midiático. E ele sempre foi um cara que lidou muito com isso. Normalmente, isso não fez a cabeça dele, como com outras pessoas que atingem o sucesso, elas ficam desfocadas, acabam perdendo logo depois. E ele foi muito consistente, uma coisa que você defende muito sobre a consistência pode te levar a grandes feitos, como o José Aldo fez. Tem alguma parte do lado mental dele que te surpreendeu quando você conheceu ele, de acompanhar ele nas lutas que ele fazia lá no WSC, depois no UFC? Cara, eu vou te falar dos atletas que eu já tive ao redor, assim, que mais me impressionaram mentalmente, foi o Vitor Shaolin e o Aldo, né? Realmente, cara, dois caras muito diferenciados. E o Aldo, muito legal de ver também. Eu aprendi, cara, muito, assim, estando ao redor dele, a gente trocou muita ideia, ainda mais quando comecei a estudar mais essa parte, então a gente trocava ideia, assim, com várias coisas, compartilhava vídeo com ele e tal. E, e é muito legal porque ele falava, ele já fazia parte de visualização dele, como ele falava, pô, visualizo indo para pesagem, sabe? Tipo assim, como vai ele saindo do túnel, tipo assim. Então, para ele, quando chega ali na hora, né, de ser um negócio normal, né? Tipo assim, na cabeça dele, ele já esteve lá tantas vezes também, tipo assim, mentalmente, além de, lógico, fisicamente, mas realmente, cara, o diferencial dele, assim, a parte mental, realmente é o cara mais sinistro, assim, que eu conheci. Com certeza tive algumas experiências legais, assim, e uma que me marcou até quando fiz o meu podcast com ele, eu lembrei, acho que até anos atrás eu tinha feito um conteúdo falando a respeito disso, né, e há pouco eu falei da importância da preparação e da atitude, né, e, e eu tive sorte de estar no corner no dia com o Dedé, no dia quando ele lutou pelo título com o Mike Brown, que é um cara duríssimo, cara, um cara que eu gostava de ver lutar, um cara duríssimo, bem completo, e, e antes da luta, assim, a gente estava para sair, e aí no vestiário do lado, os caras saíram, acho que estavam ali, estavam para sair também, aí começaram a fazer aqueles porros, batendo parede, fazendo aquelas coisas, maior gritaria, sabe? E aí a gente estava bem quieto, e eu lembro que o Dedé parou na frente dele e falou assim, ah, tá vendo ali, ó? Tá escutando aí, ó? Os caras estão querendo tomar a chave da tua casa. Tu vai deixar ele fazer isso? Aí ele nem respondeu, só ficou assim, né, olhando para baixo, balançando a cabeça. E então, tipo assim, mostra ali, ele estava muito preparado e a atitude dele, né? Aquele momento ali é quando ele ia dar a entrada no primeiro apartamento dele, lá no Meyer, se eu não me engano. E ele ganhando isso, conseguiria esse primeiro sonho dele, né? De comprar de ter a casa própria, né? Então, meu irmão, quando ele lutou, realmente aquela luta ali, ele tirou o Mike Brown, que é um cara muito top, ele tirou o cara para nada. Tipo assim, até meio rude falar, mas tirou o cara para nada, né? E realmente controlou, e a partir dali, né? O mundo ficou conhecendo mais, já estavam vendo, mas aí depois daquela performance ali,
as coisas foram caminhando mais e realmente, cara, ele mentalmente, cara, realmente eu não conheci ninguém igual, não. E, Gustavo, minha última pergunta para você, Gui. Qual o principal propósito da agência Upper hoje? Cara, eu acredito que é a mesma coisa que o Dedé vem fazendo a vida inteira, de ajudar o próximo, né? E estar mudando vidas, né? O Dedé eu sempre fui quando era competidor, sempre fui soldado dele, e com a agência, apesar da gente ser sócio, eu me considero um soldado com a liderança dele, né? Lógico que eu trago bastante para a agência, minha experiência de tudo que eu acumulei nesses 48 anos, mas continua a liderança dele cara, sempre com essa intenção de ajudar sempre, de novo, já quantos anos, cara, eu vejo o Dedé sempre ajudando os outros e meu irmão não pedindo nada em volta, assim, sabe, de volta. Então, e sempre fazendo trabalho social que a maioria das pessoas nem sabem também, ele não fica divulgando. Quando divulga é porque tem que dar satisfação de algo, mas normalmente ele faz, tira do bolso, ajuda e ninguém sabe. Então, cara, ele tá. Esse é só um jeito, eu tenho falado para os lutadores, nada vai mudar com relação a, tipo assim, né, só vai aumentar o nível assim de atendimento, porque, irmão, não tem como o Dedé tomar conta de tudo. Então, ele só trouxe mais gente para a equipe. A agência, oficialmente, né? Agora, estamos abrindo a agência. Não. Se a gente botar na real, o Dedé abriu essa agência em 1996, ele já estava gerenciando o Rafael Carino para lutar no UFC 9. Então, as raízes dessa agência já estão lá atrás, só um nome que fez oficial. Né? E ele está trazendo mais gente para isso. E eu estou vindo para somar. Mas esse trabalho dessa agência, vamos dizer, meu irmão, já começou mais de 30 anos atrás. Então, muito feliz de estar aqui, porque Dedé não precisa disso, graças a Deus eu não preciso disso, e então a missão é realmente elevar o nível do atleta pessoalmente, profissionalmente, com integridade, né? Sempre isso é o principal. E financeiramente é consequência. Né? Para quem está assistindo sabe do MMA, da realidade do MMA, não é muita gente ganha dinheiro, nossa, rios de dinheiro. O negócio é difícil, cara. Para o cara chegar nessa situação de estar bem, é difícil pra caramba. Né? E a gente está apostando nos lutadores e a gente vai apoiar do melhor jeito possível. Show de bola. Dedé, uma mensagem para quem sonha viver do esporte um dia e é hoje assim, no patamar que o Aldo começou, o Léo Santos, Shaolin, tá dando seus primeiros passos. Qual é a principal mensagem que você pode deixar para essa pessoa que está nos assistindo aqui? Cara, eu acho que antes de mais nada, acho que a frase mais forte que eu falo para todo mundo é acreditar no sonho. Né? Porque se você não sonhar com aquilo que você quer, você não tem um start, uma saída, né? Você não tem um começo. Né? Então, quer dizer, você consegue tudo a partir do momento que você sonhe e acredite com aquele sonho. Não adianta sonhar e ficar em casa deitado. Né? Você tem que sonhar, acreditar e trabalhar para aquilo que aconteça. Se você fizer isso, fizer da maneira certa, honesta, com certeza Deus vai te dar aquilo que você merece. Exatamente. Dedé, Gustavo, obrigado pelo tempo de vocês, estar aqui compartilhando conhecimento, mostrando mais o trabalho da agência. Você que está ouvindo a gente aqui até o final, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Vai ter muito conteúdo bacana dos nossos lutadores aqui. Já tem highlight de alguns dos atletas que a gente representa. Então deixa o like aí, compartilha com os amigos que sonham em viver da luta também. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu.